Senhor a todos, é uma alegria imensa poder estar com você essa semana. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E nós estamos aqui para comentar a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical, para comentar com você essa lição de adolescentes, essa lição maravilhosa que fala sobre a família cristã. Eu já quero agradecer a todos que têm orado por mim e pela minha família. Meu filho esteve doente, o Matheus Felipe. Mas já está melhor agora orar para que Deus venha curar. Então, pessoal, é uma alegria você estar conosco. Queria que você pudesse nos ajudar curtindo o vídeo, dando seu like, inscrevendo-se no canal. Nós que estamos gravando o vídeo dos adolescentes e, se Deus quiser, hoje ainda vamos gravar os juvenis e também de jovens. E uma novidade que eu tenho para falar para você que está me assistindo aí, a novidade é o seguinte, que nós vamos começar a gravar essa semana. Serão 4 lições, 4 lições durante o mês dessa lição aqui, ó, de 1984. São lições antigas que nós vamos começar a gravar, e de cada lição que eu vou pegar, eu vou gravar 4 temas de cada lição, porque tem várias lições aqui. E é claro que se você também tiver alguma lição aí da CPAD, antiga, de adultos, se quiser me doar, mandar para mim, eu vou deixar na descrição o meu endereço para você mandar para mim, tá? Se você quiser me doar, tá bom? Às vezes tá aí sobrando e você fala, não quero mais, manda para mim então, tá bom? Pessoal, lição número 12, que nós vamos falar dos adolescentes hoje, e aí essa lição que eu quero comentar com você. Acabei de chegar lá da igreja e estou aqui agora para estar comentando com você essa lição de número 12. Lição de número 12 da lição de adolescentes. Lição que fala outros tipos de família é o tema. O texto bíblico está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo do número 5 ao 7. E o destaque está aqui, ó. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Falando aqui a Timóteo, ao jovem Timóteo, ao pastor Timóteo, falando da avó dele. E a lição, ela vai tratar também, o objetivo é sobre diversos tipos de família, a importância da família para a nossa fé e afirmar que Deus ama a família. Tanto que Deus ama a família, que aquele projeto de Deus é família. Deus projetou a família, homem, mulher, filhos. Projeto de Deus é família. Então o amor do Senhor é a família, com certeza. No comentário da lição, ele vai dizer assim: por vários motivos, ao nosso redor ou em nossa própria casa, há uma pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia também descreve tipos diferentes de família. Por exemplo, a família de Timóteo é bem peculiar para aquele texto religioso em que a igreja nasceu. À luz dessa narrativa bíblica, poderemos entender que Deus pode abençoar todo tipo de família e fazer dela um lugar de amor, respeito e aprendizado mútuo. A família que tem como Deus como base, Cristo como base na vida dele, dessa família, essa família tem que ser uma bênção para outras famílias também. Dentro do próprio núcleo familiar, são bênçãos, vivem bem, se compreendem. Por quê? Porque tem uma base que é Deus. Uma família diferente. Quando lemos a segunda carta de Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura, confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lloyd e por Eunice, sua mãe. Não há menção do seu pai. Nesse texto aqui, não é mencionado o pai de Timóteo, mas ele foi criado dessa forma. Isso não impediu
de que ele desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus. Vemos no jovem Timóteo uma poderosa convicção e disponibilidade para fazer toda boa obra. Ele tinha o apoio familiar, ele teve esse apoio familiar para fazer a obra do Senhor, essa disponibilidade, esse querer fazer a obra. E a família conta muito nesse fato. Porque quando nós temos uma família que anda conosco nas mesmas ideias da Escritura Sagrada, acompanhando ao Senhor, vai desenvolver ministerialmente muito melhor do que alguém que vive dentro de uma família e que trabalham contra e que não aceitam o Evangelho. E aqui dá para demonstrar que, lendo a história, todo o caráter de Timóteo e o quanto Paulo confiava em Timóteo, acreditava em Timóteo, pelo fato que ele conhecia muito bem, ele ensinou muito bem Timóteo, ele sabia da família dele, ele sabia da forma que ele era e era de confiança dele. E aqui nós vemos na continuação da lição, dizendo assim, algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle podem levar a uma alteração no modelo da família que não aquele criado por Deus. Assim a família recebe uma nova configuração, por isso devemos nos lembrar que não vivemos num mundo perfeito, mas distorcido e contaminado pelo pecado. Isso não significa que se a nossa família alguém sair fora do eixo, dentro da família nossa, alguém sair fora do eixo daquilo que é servir a Deus, testemunhar de Deus, fazer o quê? Nós temos que apenas orar por essas pessoas. Mas pode acontecer esse fato também. Mas o que importa é que a família seja colocada sobre o padrão de Deus. Então, o líder familiar ser padrão de Deus. E isso são os pais que devem ensinar os filhos. Vejo muito bem a história dos filhos de Eli. Eli teve a possibilidade, o sacerdote Eli, de criar os filhos e puxar a orelha deles no momento que deveria ser puxado. Não fez isso. As consequências elas foram terríveis, até para a própria vida de Eli também. A família será sempre para a glória de Deus. Então, a nossa família ela precisa ser para a glória de Deus. Entenderam? A família ela precisa ser para a glória de Deus. Então, quando você for pedir, pede para o Senhor, Senhor, dá uma família para mim, uma família abençoada, colocada, que o Senhor venha colocar as mãos sobre a minha família. Nessa forma, sempre está orando para que Deus venha conduzir, para que venha fazer as coisas corretas também. Padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais, não são saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia e etc. Ele está dizendo aqui que é o texto que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 27, 26, 27, 28, dá para você ler todos eles ali, que não é a família, embora leis coloquem alguns lugares como família, mas não é a família que nós temos na Bíblia, a família que Deus escolheu para nós, a forma de família como Deus quer. Mesmo que tenha um bom relacionamento entre as pessoas que convivem dessa forma, que não agrada a Deus na verdade, porque não é a forma que Deus, é a forma original que Deus colocou. Mas mesmo que sejam pessoas que tenham um bom convívio, que não incomodam ninguém, que não trazem problemas para os outros, mesmo estando assim corretamente, tendo um bom relacionamento com outras pessoas e não incomodando ninguém, mesmo assim a forma familiar não é a forma que Deus escolheu. E aqui fala também sobre poligamia, casado com mais de uma mulher. O mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Ele busca introduzir na nossa sociedade de maneira arbitrária, manipuladora, outros tipos de família, pleiteando que aceitamos tais arranjos. Não tem como aceitar. Se a Bíblia, que é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus para nós, é a nossa palavra, é o que nós seguimos, a Bíblia é contrária. Se a Bíblia é contrária, nós somos contrários àquilo
que vai contra aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É simples. Alguém pode dizer assim, mas isso é preconceito, isso é atacar alguém. Não, não estamos nem falando de preconceito, não estamos falando nem é preconceito. A situação aqui é outra. Estamos seguindo a palavra de Deus. Então a palavra preconceituosa, não, a palavra não é. Tanto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo todo. Deus, ele ama as pessoas. O que ele não aceita é o pecado. E mesmo assim, alguns manipuladores, daquilo que nós falamos, querem dizer, você é preconceituoso, você... E não é. Na verdade, assim, Deus não joga ninguém fora. Se alguém fala, mas você está jogando fora. Não, Deus não joga ninguém fora, mas precisamos andar como a palavra de Deus requer que nós andemos. Essa é a situação, na verdade. E aqui ele vai dizer dos modelos que são contrários à Bíblia, como que não querem saber da verdade e do conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Está aqui em Romanos 1:28, mas depois ele vai dizer varão com varão, e assim por diante, dentro do capítulo aqui de Romanos, capítulo 1. Portanto, seja um adolescente firmado na palavra de Deus, não importando como seja a sua família, busque para sempre a vontade de Deus. O que ele quis dizer aqui? Que não importa se a família não aceita, se você serve a Deus, vai servir a Deus. Mas eu tenho amigos aí que não aceitam, e tem amigos que falam que eu sou preconceituoso por causa da palavra, continua servindo a Deus. Aqui a questão não é preconceito, é servir a Deus, na verdade. Lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó, Loide, e Eunice, sua mãe. Estas lhe instruíram o caminho de Deus. Como foi que você ouviu falar a mensagem de Deus? Foi em sua família? Há uma pergunta aqui. Aonde você ouviu primeiramente falar da palavra de Deus? Aonde? Então essa é a pergunta que tem aqui para você, adolescente que está me ouvindo, para você, professor que está me ouvindo. Onde você ouviu a palavra do Senhor? E existem diferentes maneiras de cultuar a fé dentro da sua família, seja através do culto doméstico ou através do simples compartilhamento de um problema e juntos buscar soluções em orações. Então, há várias formas de você fazer um culto, você fazer uma campanha, você conversar, orar, mesmo que a sua família às vezes rejeite ser evangélica, mas tem como falar da palavra de Deus dentro dela e conversar e respeitar. Ao ensinar os seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para as suas vidas. Essas instruções se davam durante a refeição ou na viagem de uma cidade para outra, ou até mesmo ao beber água à beira de um poço. Então aqui, essa situação de beber água na beira de um poço, é que ele levava a palavra independente de quem fosse, se era judeu ou não, se era samaritano ou não. Jesus, ele levava a palavra de Deus. Então eu e você, nós temos oportunidades de levar a palavra do Senhor para qualquer pessoa, independente do credo religioso. Trazer uma palavra de conforto dentro da palavra do Senhor, uma palavra de fé. Eu e você temos essa oportunidade. E aqui ele falando novamente, Deus ama a família. Embora as influências que modificam a nossa família às vezes sejam maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências. E por isso somos impulsionados a viver sob perspectiva dele para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Entretanto, ainda o reino de Deus não esteja plenamente manifesto no mundo, cabe a nós, os filhos desse reino, vivermos no mundo com os olhos voltados para a esperança e voltados para Deus. Cabe a nós olharmos para o céu e falar, não, Deus é fiel e eu vou servir a Deus, eu vou continuar servindo a Deus até a volta de Jesus Cristo. Até quando Jesus vier. Quando ele vier, ele chegar, ele buscar a igreja ser remida. Que, a exemplo de Timóteo, não reclame da sua família como ela é, como está formada, mas agradeça a Deus por ela. Agradecer e ensinar, comentar, falar a respeito da palavra de Deus e principalmente dar um testemunho de quem você é. O testemunho fala muito. E a conclusão já aqui, mesmo a despeito de toda dificuldade em nossa família, Deus a ama.
Por isso, ele ajudará você a manter a harmonia e amor e a comunhão em sua família. Abra espaço para ele ser o centro de sua família, seja esta pequena ou grande ou de outro tipo. Deus ama. Então, Deus ama a família e Deus ama você, tá bom? Pessoal, curta aí o vídeo, inscreva no canal, nos ajude a divulgar. Como eu falei, os vídeos juvenis, jovens, adolescentes, e agora vídeos de lições antigas da CPAD adultos. Assista aí, nós vamos começar essa nova jornada aí, tá bom? Abraço, pessoal da Auxílio EBD, pessoal da Now EBD, pessoal Rede Mais EBD e todos que comandam aí, amigos que têm nos apoiado e divulgado esse canal. Um abraço, Deus abençoe vocês, paz do Senhor, até.